E aí, pessoal, Juliano por aqui, tranquilo por aí, dando continuidade na nossa parte 2 aqui do Estatuto do Servidor Emanuel Viana. A gente vai partir já para o capítulo 2, onde a gente fala do provimento, começando aqui no artigo 9º, que são onde a nossa legislação nos diz que são requisitos para o ingresso no serviço público municipal, ou seja, o que que é preciso para eu me tornar um servidor público. Aqui são os bem básicos, né? São os requisitos mínimos que a gente poderia dizer para poder ingressar na carreira pública aí. Nacionalidade brasileira. Quando ele fala nacionalidade brasileira, aqui eu posso ser tanto brasileiro nato ou naturalizado. Não há uma obrigatoriedade nesse caso aqui de ser brasileiro nato. Na Constituição Federal, sim, nós temos os casos, cargos privativos, né, de brasileiros nato. Mas não se aplica aqui. Basta que tenha nacionalidade brasileira. Pleno gozo dos direitos políticos. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Essa aqui é até para gurizada. Por que que tem que estar com as obrigações militares em dia? Porque senão vai trancar lá na frente se tu quiser fazer um concurso público. É um requisito básico aqui estar com as obrigações militares em dia. Beleza? A idade mínima de 18 anos. Ainda que emancipado, é uma obrigatoriedade ter a idade mínima de 18 anos para assumir um cargo público. Aqui no parágrafo 1º, nos diz que as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. O que faz sentido, né? Esses aqui são os básicos. Porém, vamos falar de aptidão, sempre com exemplos, né? Aptidão física, por exemplo. Faz sentido eu cobrar aptidão física para um policial? Obviamente que sim, né? Porque a atividade dele vai exigir muito do físico. Ele tem que estar com o físico em dia para poder desempenhar a função. Seja por qualquer motivo de saúde, ele tem que ter aptidão física e mental, inclusive, além desses requisitos já mencionados aqui no artigo 9º. Beleza? Aqui o parágrafo 2º, ele somente reforça o que a gente já sabe, né? Que nós temos um percentual mínimo de vagas reservadas para os PCDs, pessoas portadoras de deficiência, né, onde o parágrafo 2º aqui nos diz que é assegurado o direito de se inscreverem em concurso público para aproveitamento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis, tá? Com a deficiência, tem preferência sobre as que não são portadoras e para os quais são reservados no mínimo 2% das vagas oferecidas no concurso. Então, se a gente olhar o edital ali e tiver um determinado número de vagas, 2%, se for aplicável, né, vão ser reservadas às pessoas portadoras de deficiência. Beleza? Continuando aqui no artigo 10, já falou sobre isso, né, do provimento do cargo público. Ele reforça aqui no artigo 10 que o provimento dos cargos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder, do dirigente superior de autarquia ou de fundação pública. Então, o provimento é quem vai te dar o direito de trabalhar. Então, não é quando tu passa no concurso público, e sim quando ocorre o provimento mediante ato de uma autoridade competente. Se é na prefeitura, pode ser um prefeito, pode ser o secretário, né? Enfim, um dirigente da autarquia, fundação, enfim. Artigo 11. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Aqui são alguns terminhos, esses artigos são bem importantes. As bancas costumam cobrar bastante a parte de investidura, de posse, nomeação.
formas de provimento. Até estranhei um pouco na da Alegrete, que não teve muito essa parte, mas é um assunto bem preferido. Só que a gente tem que abrir o olho para que a gente não fique tão vidrado só nessas questões que são sempre batidas, porque a banca está olhando para outros pontos. Então eu vou dar uma rápida passada aqui. Digo que é importante, mas não é a única coisa importante, tá? É bom te prestar atenção, porque já foi cobrado. É bom olhar com bons olhos aqui. A investidura no cargo ocorre com a posse, tá? Então, se disser lá, a investidura no cargo ocorre com a nomeação, não. Depois a gente vai fazer um esqueminha ali para entender desde a parte do concurso até o efetivo exercício de estar trabalhando, com prazos e tudo, vai ficar bem simples da gente entender. Que aqui no Estatuto de Manuel Viana é igual aos demais, então já é bem, muitos até é capaz de conhecerem já essa, esse caminho, essa trilha, né? Aqui no artigo 12, também bastante cobrado, formas de provimento no cargo público. Provimento é formas de entrada, né? Formas de entrada num cargo público ou movimentação também, né? Então, prover, o que que é prover? É prover um cargo público, eu te dar um cargo público, por exemplo. Claro que vai ser conquistado, mas prover é o ato de te oferecer um cargo público por algum meio. E aqui depois vai ter, lá mais para frente, vão ter outras explicações acerca, das formas, mas isso aqui é muito importante que seja feita a leitura, e aqui não tem jeito, tá? Aqui é decorar. É bem importante que seja decorado. Cria uma música, faz mnemônico, né? Mnemônico é quando eu boto, por exemplo, aqui tem R, 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 eu faço 4R, alguma coisa, entendeu? Aí para mim puxar, criar algum gatilho que me faça acessar aquela informação ali, aquela lista, porque isso aqui não vai mudar e a banca não vai inventar nada de diferente, ela vai cobrar alguma coisa da lista. O que eu peço atenção, que é diferente dos demais, é aqui, ó, inciso 3, acesso. Isso aqui, pelo que eu vi, é algo bem exclusivo de Manuel Viana. Depois, mais para frente, eu vou destrinchar um pouco mais o que seria o acesso. Mas prestem atenção, porque pode ser que venha, e até para quem já está acostumado a fazer outras provas, pode achar que isso aqui não está na forma de provimento, mas é uma parte bem exclusiva do Estatuto de Manuel Viana, até onde eu sei. Então é bom prestar atenção no acesso. Então, as formas de provimento, no geral, nomeação, promoção, o acesso, a readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Depois, mais para frente, quando eu for explicar cada uma delas, eu tenho alguns macetes que eu utilizo e eu vou passar aqui para vocês também, que vai ser bem tranquilo de decorar isso aqui. Dando continuidade, a gente vai falar um pouco sobre o concurso público, aqui na seção 11. Artigo 13 nos diz que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso, de provas ou de provas e títulos, nos casos dos profissionais de educação, e provas práticas quando a função exigir. Por que que eu tenho que dirigir lá numa prova para ser motorista? Porque está na lei. A lei nos informa que, nos obriga que exista a prova prática quando a função exigir. Então está aqui no artigo 13 do Estatuto. Parágrafo único. A admissão de profissionais de educação far-se-á exclusivamente, é obrigatória, né? Por concurso de provas e títulos. Então, profissionais de educação, além do concurso público do modo padrão, do modo geral, também vão apresentar títulos para que concorram aos cargos ali. Também bastante cobrado, artigo 14, a validade do concurso público. Também nada de novidade. A validade do concurso é 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Dois pontos importantes que eu gosto de ressaltar sempre. Palavra até e aqui uma única vez por igual período. Então, até e igual período muda bastante coisa. Exemplos. Se eu tenho a validade de até 2 anos, não é obrigatório que seja 2 anos. Eu posso ter 1 ano de validade, certo? Porque é até. Posso fazer um concurso com 6 meses de validade. Posso. O padrão é fazer em 2 anos mesmo, né? No máximo que dá e prorrogam uma única vez por igual período.
Só que além desse até, eu também tenho que prestar atenção aqui, por igual período. Eu não posso fazer um concurso de um ano prorrogado por mais dois. Não posso. Não posso fazer um concurso de 2 anos prorrogado por mais um. Não posso. Vou fazer um concurso para 6 meses e quero prorrogar por mais seis. Posso? Aqui eu posso, tá? Só atentar para esse até, que pode ser até 2 anos e por igual período. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital. Quando a gente teve a abertura do concurso de Manuel Viana, veio um edital explicando todas as regras e as condições da realização, bem como está aqui no artigo 14, parágrafo 1º. Artigo 2º, desculpa, parágrafo 2º, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade ainda não expirado. Aqui, para concursos maiores, a gente percebe que aqui em Manuel Viana, por esse parágrafo 2º, ele é bem taxativo. Enquanto houver candidato aprovado num concurso anterior, que ainda não está vencido, não pode abrir novo concurso. Então, não se abrirá novo concurso de nenhuma forma. Em concursos maiores, isso aqui é um pouco mais flexível, porque se eu tenho a validade ali do concurso de 2 anos e eu tenho sei lá quantos mil aprovados, um concurso grande. Se em um ano, isso aqui é a validade. Se em um ano eu chamei todos, eu não tenho mais como chamar ninguém caso eu precise. Então não tá, ele está limitado aos candidatos que eu tenho ali no meu banco de reservas, digamos assim, para chamar, né? Porque quando a gente não passa dentro das vagas, a gente fica num cadastro de reserva e ali, a partir dali a instituição chama para trabalhar. Então, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado. Claro que entram outras questões orçamentárias, por isso que muitas vezes fica muitos anos sem concurso, mas essa é uma regra que está aqui presente no nosso estatuto. Que não precisa. Aqui fala mais uma vez do edital, né? Artigo 15. O edital do concurso estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos, inclusive limite de idade, na data da inscrição, na forma da lei. Então, o que que eu preciso para ser um professor? Vai estar no edital. O que que eu preciso para ser motorista? Vai estar no edital. O que que eu preciso para ser médico? A gente já sabe, mas as demais condições vai ter no edital. Então, é muito importante a leitura do edital, certo? Seção 3, a gente vai falar da nomeação. E o que seria a nomeação é quando te chamam para trabalhar. É quando a administração pública fala assim, te manda um e-mail hoje em dia, né? E fala, vem, aqui é glória. Aí tu fica faceiro, beleza? Artigo 16. E como é feita a nomeação? Quando for em caráter efetivo, ou seja, um servidor concursado, ela vai ser de cargo efetivo quando se tratar de cargo isolado ou de carreira. Então, obviamente, a gente vai falar aqui de servidor efetivo. E em comissão, para cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração. Aqui está a exoneração, a gente sabe que é o CC, né? O cargo em comissão. São as duas formas da nomeação. A nomeação para cargo efetivo, que obedecerá a ordem de classificação no concurso e o prazo de sua validade. Normal. Conforme a tua classificação no concurso é como tu vai ser chamado. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção e acesso, que são aquelas duas formas de provimento que a gente vai ver mais para frente, serão estabelecidos pela lei, que fixará diretrizes do sistema de carreira na administração pública e seus regulamentos. Então, vai ter um lugar específico onde a gente vai ver aqui os demais requisitos para desenvolvimento na carreira. Então, às vezes, tem carreiras que têm o seu estatuto próprio, além do estatuto geral, tem o estatuto da carreira, e que vai especificar, né, como é que se promove promoção e acesso. Nesse caso aqui, vai ter dentro do próprio estatuto, né? Então, vai explicar como é que é a promoção, como é que é o acesso, mas tem carreiras que têm um estatuto separado, específico para a carreira. Se eu não me engano, além do estatuto da prefeitura, por exemplo, o cargo de guarda municipal tem lá o estatuto das guardas. Então, muitas coisas de desenvolvimento também
podem conter neste estatuto específico. Da posse e do exercício. Posse depois que ocorre a nomeação, vai ocorrer a posse, que é quando a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo, com o compromisso de bem servir formalizada com a assinatura do termo, pela autoridade competente e pelo empossado, que é tu, né? Que vai ser aprovado. Então, essa é a posse. Quando eu vou lá e assino o termo dizendo que eu aceito as atribuições do cargo, deveres e responsabilidades. Bastante cobrado em concurso prazos da posse, né? E esse aqui é padrão também, 10 mais 10. Então, prazo para posse, eu tenho 10 dias, recebi o e-mail da nomeação. Quanto tempo eu tenho para ir lá e assinar o termo? 10 dias. 10 dias, posse. Não pude ir, estou em outra cidade, estou em outro lugar, estou doente, não posso. É possível pedir prorrogação por mais 10 dias. É para isso que serve, certo? Parágrafo segundo, em se tratando de servidor em licença, aqui é quando quando o candidato já é um servidor e ele está em licença ou afastado por qualquer outro motivo, o prazo será contado do término do impedimento. Então ele foi nomeado, mas ele está em licença. Quando ele voltar da licença, aí começa a contar o prazo de 10 dias, prorrogáveis por mais 10. Basicamente é isso. Parágrafo terceiro, só haverá posse nos casos de provimento por nomeação, né? Obviamente, lá nas formas de provimento, a única que não é de um servidor, que já é de um cargo público, que não tem, que é do público externo, digamos assim, é a nomeação. Que a nomeação chama alguém de fora da administração pública, o candidato, né, concursado para trabalhar. As demais formas de provimento lá já são de servidores. Como eu falei, às vezes até é uma forma de nomeação interna, de movimentação interna propriamente dita. No ato da posse, que tu vai lá assinar o termo, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, e nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. Então, né, não pode estar vinculado a nenhum outro cargo, emprego ou função pública para assumir o cargo que tu quer e tu foi aprovado, e a declaração de bens e valores, né, caso a lei indicar. Parágrafo 5º também é importante. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto. Me chamaram para trabalhar, passou 10 dias, não fui. Aí, mas consegui pedir uma prorrogação por mais 10. Também não consegui, não fui. O que aconteceu? Tu não é demitido, tu não é exonerado. Às vezes a banca pode vir com alguma questão nesse sentido. Passou o prazo da posse, o servidor ele é demitido? Não. Então, o servidor é exonerado? Não. Isso aqui a gente vai entender mais depois nas formas de vacância, que é a forma que eu deixo um cargo público, que eu paro, como se eu fosse uma demissão de um CLT. Aqui a gente vai ter demissão e exoneração lá nas formas de vacância, a gente vai ver mais para frente também. Mas antes de eu tomar a posse, se eu ainda não sou empossado, eu não estou trabalhando, né? Obviamente. Então, eu não sou demitido, eu não sou exonerado, apenas é tornada sem efeito o ato de provimento. Beleza? Também já caiu em prova, é bom ficar de olho nessa parte. Deixa eu ver aqui se a gente tem a parte de. Aqui tem mais umas partes de exercício, posse. E para não ficar esse vídeo muito longo, que eu estou procurando fazer vídeos mais curtos, eu vou trazer a continuação na parte 3. E aí eu vou fazer o esquema já depois do ato da nomeação, que é quando te chamam para trabalhar, até o efetivo exercício, considerando os prazos, certo? E vai ficar bem mais claro da gente entender todo esse processo aí, que parece complexo, mas a gente, resumindo ele, fica bem tranquilo. Beleza? Então te inscreve no canal, por favor. Considere curtir também.
e comentar, que vai ser interessante aí, e motiva a gente a fazer, porque dá um certo trabalho fazer isso aqui, apesar de eu gostar de fazer, né, de explicar, eu aprendo também muito fazendo isso aqui e é bem importante dar esse incentivo para nós ali. Beleza, pessoal? Agradeço por mais este momento aqui e vamos para a parte 3.